take it real soon. You know we got what you need, baby, so take it, move along. I said we got what you need, honey, come and groove along. Come on. Rolling on the highway. Vamos lá de novo, então, desculpa o embaço, é que eu só queria... Tá dando para ouvir aí que agora a chuva tá de sacanagem, né? Eu só quis fazer com que o SEMPT funcionasse aqui mesmo no virtual, então deu uma embaçadinha. Como eu falei, a gente tem a condição de virtual soundcheck, então na minha sessão, eu falei, ó, tudo que está entrando no rack, copy áudio, vai para o meu USB. Então, quando eu der o play na gravação, que já está endereçada, ela volta nos mesmos canais. Aquelas funções que eu falei, ou aquelas operacionalidades que eu falei, que eu uso bastante na sessão. A maneira que uma mesa vem default de fábrica, canal de 1 a 12 aqui, 13 a 24 lá, 25 a 36, no nosso uso, não tem muito sentido. Porque eu não quero olhar para um banco e saber que ali está canal 1 a 12. Eu quero olhar para um banco e saber que ali está a minha bateria e tudo que eu preciso da bateria, o que não é necessariamente de canal 1 a 12. Então, esse é o meu banco de bateria. Como eu falei, a gente tem condição de nomear essas páginas. Então, aqui na página já está escrito bateria. Eu preciso ficar procurando. Cliquei, já está bateria. Aí, na minha página de bateria, eu tenho bumbo, caixa de cima, caixa de baixo, caixa 2, hi-hat. Aí, como não ia caber tudo, eu tenho, então, um multicanal dos tons, um multicanal dos overs, os meus 2 grupos de bateria e os meus 2 reverbers de bateria. A outra página, banda, eu tenho tudo que é banda, menos bateria e percussão, com os efeitos que eu uso, com o grupo que eu uso na banda. Depois a página de percussão, tem toda a percussão acústica, mais a percussão, o canal de percussão do Pro Tools, e já a volta de efeito do Pro Tools, do reverb da percussão. Depois a página de voz e Pro Tools, onde eu tenho as vozes e as voltas de Pro Tools e os 2 efeitos, os 3 efeitos de voz que eu uso. Aqui do lado direito, eu tenho uma página com o que eu chamo de saídas, que são os meus grupos que eu uso daquela maneira, né? Eu não uso por matrix. Espera só um minuto. Se eu arrasto para lá. Aqui, a tela de overview que eu configurei também para as coisas que eu preciso. Então, eu tenho os bancos de faders principais. Aqui está desorganizado, porque eu trouxe a seção convertida e não organizei ainda. Eu tenho a minha visualização do timecode, eu tenho a minha visualização dos snapshots e os meters principais que eu quero. Eu tenho aqui mix principal, o PA, a voz dos caras, o SEMPT, para eu saber quando está rolando. Hum.
Ok. Então, como eu falei, eu uso 2 reverbers de batera e os snapshots mudam o tempo desses reverbers e a mix entre esses 2 reverbers. Um é um hall e o outro é um reverse. Dependendo da música, eles têm tempos diferentes. No bumbo, como eu falei, eu uso o dinâmico. Não sei se vai dar para enxergar daí. Não vai dar para enxergar daí. Mas, de qualquer maneira, eu estou tirando todo o grave de 1K para baixo com o dinâmico ligado, ou seja, quando o cara não está tocando, eu estou tirando todo o grave. Quando ele toca, o grave volta para o lugar. Você ajusta esse release, esse ataque todo. Eu uso muito pouca compressão. No bumbo eu uso muito pouco, nas caixas um pouco mais. E eu uso compressão paralela na bateria. Demorei muito tempo para usar, mas hoje em dia eu uso, mas eu não uso o tempo inteiro, né? Eu uso uma dose pequena, mas em alguns momentos, quando eu quero trazer uma virada a mais, trazer a bateria a mais, eu venho com a compressão paralela junto, né? Aqui sem nenhuma compressão paralela e aqui com a compressão paralela atuando. Sem nenhuma, com a compressão. Os overs não vão para compressão paralela. No começo eles iam, depois eu vi que é bem ruim assim. O baixo. O baixo eu também quase não comprimo. A equalização é bem leve dele também. E o que eu uso nele é um emulador de válvula. Assim tá com, assim tá sem. Com. Pô, ele sempre para de tocar, velho. Cara chato, velho. Assim tá com, assim tá sem. Tá meio exagerado. Assim tá com e assim tá sem. Não é um Avalon, mas é bem honesto, bem legal assim. Guitarra. Guitarra eu tenho uma macro para fazer aquela parada que eu falei do efeito Haas. Então quando eu clico aqui, a guitarra está estéreo. Assim está estéreo e assim vai estar mono, tá? Assim está estéreo, assim está mono. Assim tá, mesmo para quem está fora do centro dá para notar. A mesma coisa eu faço com o violão. No violão fica mais nítido ainda. Deixa eu achar um violão aqui. Que violão tá? Ah, um insert. Dessa vez é um insert. Então eu vou fazer a mesma coisa. A mão para cima ele tá, a mão para baixo ele tá mono, a mão para cima ele tá estéreo, tá? Assim começa mono, então. Se ele tocar, né? Ok. Tá mono assim. Agora sou eu, agora não é ele, não. Mono. Estéreo. Mono. Estéreo. Teclado. Teclado eu não faço nada. Eu só coloco um drivezinho mais de leve também, um emulador de válvula. Porque às vezes em alguns timbres fica legal, em outros não vai ficar tão legal. E como o cara muda toda hora. Violão do Bruno, eu uso
a mesma função de fazer estéreo. Esquece, aqui não tem violão do Bruno, estava gravado errado, isso aqui é a mix cheia. Teclados de percussão, não tem muito segredo também. Um reverber com tempos diferentes. Ah, não, Renato, aqui não precisa. O Pro Tools. O Pro Tools tem violões, teclados, percussão, backing e sanfonas. Eu uso muito pouco, eu uso bastante o backing, porque a gente não tem um backing de verdade. Eu uso a sanfona, que às vezes o Marrone toca, às vezes ele não toca, às vezes ele pede para desligar o Pro Tools, então tem um canal de sanfona. E violões eu uso pouco, eu uso em algumas músicas só. E teclados tem algumas coisas que eu também uso. Mas eu procuro nunca usar o Pro Tools para encobrir o músico do palco. Lógico que isso vem do conceito do diretor da banda, de todo mundo, do maestro, seja quem for, assim, mas eu acho sem sentido algum um violão fazer um solo e o cara tá dublando, entendeu? Então, eu uso pouco Pro Tools mesmo assim, e a galera tem que se virar, né? Para somar mais no máximo. Bom, isso aí, a voz do Bruno. Deixa eu ver se aqui. Voz do Bruno eu uso, então, aquela parada de tirar todo mundo, né? Vou botar aqui só para a gente ver a equalização. No 2,5 eu tenho aquele equalizador dinâmico, então quando ele solta muito a voz, ele tira 2,5, filtrada. E na de grave eu tenho essa parada aqui, que quando ele não está cantando, quando o sinal está abaixo de um threshold, ela tira tudo. E aqui dá para a gente notar a diferença. Eu vou fazer assim quando estiver ligado e assim quando estiver desligado essa parada. Aqui está desligada. Desligado. Aqui eu liguei. O vazamento de banda. Tá vendo que ele engole a banda? Vou desligar. Não, vou desligar. Aí a banda fica o tempo inteiro vazando. Na voz do Bruno eu uso também tanto o equalizador em 2,5, quanto a parte de cima eu uso um de-esser entre 1 e 2 e 3, também tirando a mesma região quando ele solta muito a voz. A voz do Marrone tem aquele compressor, que na verdade eu não uso o key-in, porque quando eu comecei a usar essa função, ainda não tinha o key-in nessa console. Então o que eu fazia? Eu continuo usando assim, na verdade. Eu peguei um auxiliar vazio, que eu não uso para nada, mando a voz do Bruno para aquele auxiliar, aí eu linko o compressor daquele auxiliar com o compressor da voz do Marrone. E quanto mais o compressor comprimir, mais comprime o Marrone. Quanto mais voz do Bruno eu mandar para esse auxiliar, mais vai comprimir o Marrone. E posso ajustar o quanto eu quero de segunda voz, e quando o Bruno não canta, para de fazer essa parada. Depois de um tempo, eu nunca falei isso com o Bruno, mas depois de um tempo, acho que o Bruno se ligou nisso. A gente está aqui na Sontec, em BH, fazendo um workshop da Digico SD12, a mesa nova que eles acabaram de comprar, com uma bela audiência. Muito obrigado à presença de todos! Então agora acho que né, esse momento vocês virem para cá, fiquem à vontade. A gente pode virar os monitores para dentro para vocês ouvirem melhor.
take it real